Fala, galera, vamos acompanhar aí o debate do jogo aberto. Corinthians vence Platense por 2-0 na estreia de Fernando Diniz. Vamos ver aí o que os comentaristas acharam deste jogo. E também vamos ver palpites para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Santos e Galo, não é? Pelo Campeonato Brasileiro amanhã. Fica tranquilo, viu, Everton? A gente já sabe o placar. O Santos vai deitar no Atlético. Nossa! Olha o look dele, gente. Pelo menos o botãozinho tá aberto, né? Vocês não gostam do botão fechado, vocês brigam com o Edu. Esse cabelo peitudo aí. E ninguém aguenta, né? O Edu abotou o negócio até aqui, ó. Aí fica parecendo um padre. Aí eu não sei como é que ele consegue falar, né? Mas o Edu é desse jeito que o Edu faz. Não sei como é que ele aguenta. Onde tá o navio? Ô, Edu, estacionou o navio essa onde? sua declaração aí, Edu, será usada contra você e o Santos na preleção do Barba. Eu já passei aqui, viu? O pessoal da produção vai mandar pra ele a sua declaração aqui. Ô, Negrão, por favor, Negrão! Não, por favor! Agora vamos a Hollywood! Toca minha música aí, Negrão, porque agora nós temos que apresentar. É coisa importante. Apresentar. É coisa importante. Apresentar. É coisa importante. Ah, meu Deus do céu, os filmes serão lançados nesta sexta-feira. Estrelander, Fernando Diniz, com Ulisses Costa, Ronaldo Giovanelli com 2 L's e Chico Garcia. Ainda estou aqui. Lembrando que esse filme aqui a gente está indicando para você no final de semana. Ele ficará em cartaz até o dia que durar a permanência de Fernando Diniz frente ao nosso Corinthians. Vai, Corinthians! Vai, Diniz! Vai, Timão Press! É o lançamento desta sexta-feira aqui no Jogo Aberto. Fernanda Torres de Chico Garcia foi algo. Olha, fiquei interessante. Olha, cabeludo, tirou a barba, o cabelo. Hoje um vinho. Bom, fato é, gente, que tem hora que não adianta exigir muito. O importante era vencer, ganhar 3 pontos fora de casa, começar com o pé direito a Libertadores, estreia do novo técnico, nova vida, outro estilo, porque realmente o Corinthians vinha sendo muito cobrado pela torcida, pela mídia, internamente, e deu uma resposta. Acho que mais do que analisar o futebol praticado, o esquema tático, e nem deu tempo. O Diniz chegou e já foi para o jogo, já colocou a equipe em campo, deu moral para o Kaique, o jovem, para ficar em campo, fazer o gol, abrir o placar. E o Corinthians venceu, Chico Garcia. Essa é a coisa mais importante. E a mais importante também ontem para mim foi a participação do Garro no jogo. Claro que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas, cara, para mim foi uma estreia do Garro em 2026. Eu li mal a entrevista do Diniz, confesso, porque quando ele perguntado sobre o Garro e o Bidon, ele disse em determinado momento que eles nem sempre poderiam jogar juntos. Só que em outro momento da coletiva, que eu esqueci, ele disse que uma das missões que ele tinha era de recuperar o futebol do Rodrigo Garro, que a gente sabe, é um talento, em 2024 foi eleito um dos melhores, se não o melhor meia do futebol brasileiro. Só que aí ele passou por um problema particular muito sério, ele teve uma lesão crônica no joelho, ele teve dificuldade de retornar, talvez até o Dorival, na ausência do Garro, deu um protagonismo ao Bidon e ele aproveitou. Ano passado, na final da Copa do Brasil, ele foi brilhante, mas o Garro é esse cara. É o cara que em poucos toques na bola ele consegue achar o ataque. Né? Naquele trio com o Memphis e o Yuri, ele deitou, dando assistências e criando jogadas. E ontem, mesmo que seja contra o adversário frágil, ele foi o meia armador. Ele foi o Garro que levantou a cabeça quando ele pegou uma bola, ele tinha opções, ele tocava no espaço vazio para o Kaique finalizar. No segundo gol, tem um jogador do Corinthians correndo por aqui, ele inverte a jogada, ele dá no Yuri para o Yuri fazer o gol. Então esse Rodrigo Garro é o que a torcida estava esperando. Claro que tem outras coisas, obviamente num jogo o Diniz não faria uma revolução tática, né? Eu vi muito o Gustavo Henrique sendo esse cara buscando um passe por dentro, um pouco mais ousado, ele quer jogadores mais aproximados, mas foi só o primeiro jogo, e com vitória. E aí dá tranquilidade para ele trabalhar. Graças ao Hugo também, né, Chico? Não, ele tá lá pra isso também, né? Toma o gol ali e aí. O Carlos Miguel também fez uma defesa no final contra o Júnior. O goleiro tá pra isso, pô. Só que tem um detalhe, já na sequência, até para testar tudo isso que o Chico falou, Capelanes, tem um clássico, e é o derby. É Corinthians e Palmeiras. Esse ano, ao contrário da temporada passada, quem começa a vencer no Campeonato Paulista é o Palmeiras. O jogo é na casa do Corinthians. E o Diniz já conseguiu motivar mais, conseguiu um bom resultado. Para início de conversa, tá bacana.
A pior coisa que pode acontecer para um treinador é ter uma estreia pedrada pela frente. Vou lembrar o Crespo do São Paulo. Estreia contra o Flamengo no Maracanã. Era evidente que ia ser amassado como foi amassado. Se não estou equivocado, acho que 3-0, né? 2-0, 3-0. Foi quando ele disse, ainda bem que a gente não vai enfrentar o Flamengo todo jogo. Pois é, exatamente. E aí o pessoal já caiu de pau em cima dele. Agora, essa questão envolvendo o Diniz é a melhor situação possível. Eu concordo com o doutor. Jogar fora de casa, em Libertadores, em estreia, início de trabalho, pouco tempo. Aliás, nem um tempo pra treinar, ele tem uma atividade. Porque a segunda atividade é mais aquele regenerativo, cuidar dos caras pra viagem. Eu acho que era fundamental a vitória, independentemente se jogou bom. Sempre, doutor, eu sempre concordo. Eu sempre concordo. Que amizade é essa? Sempre. Hoje é cedo, vamos pro crime hoje, doutor. O seu crime vai ser com a fralda. Tem sido. Mas assim, agora você me perguntou sobre o derby. Eu não costumo chamar de zebra, tá? Derby, choque rei, majestoso, acho que a palavra zebra é muito forte. Mas tratar em favoritismo hoje, para com esse negócio. Você pega aí o atual momento do Palmeiras, o time muito mais ajeitado, organizado, recuperado pelo Abel Ferreira, com o time do Diniz, que eu ainda acho que ele vai demorar um certo tempo para implantar o modelo de jogo, que ele mesmo falou que ele quer essa saidinha, como ele fez no Atlético Paranaense, como ele fez onde ele passou no São Paulo, onde quer que ele tenha passado, Fluminense, eu acho que ainda vai dar uma demorada. E para mim, hoje, o Palmeiras, ele não é pouco favorito mesmo jogando na Neoquímica Arena. O Palmeiras hoje ele entra com um favoritismo gigantesco contra o Corinthians, que inclusive perdeu a força da Neoquímica Arena de alguns anos para cá. Ô, Sgarbi, o que me chama atenção nesse derby é a diferença de um lado para o outro, e eu vou explicar por quê. Um batalha pela permanência na posição de número 1, liderança, Palmeiras. O Corinthians, se não ganhar, pode ir para permanência na posição de número 1, liderança, Palmeiras. O Corinthians, se não ganhar, pode ir para a zona do rebaixamento. Então, são opostos nesse campeonato. Rê, assim, a vitória, claro que é muito importante fora de casa, Libertadores, time argentino. O Platense é um adversário fraco, muito fraco. Nos últimos 10 jogos, uma vitória, só 2 gols marcados. Você falou que ia vencer. Mas é aquela nossa resenha aqui. Ronaldo, não, você falou que ia vencer. Deixa eu falar. Não, só pra... Eu só tô te informando aqui. Agora não presta. Não, nos últimos 10 jogos, bebeiros, é uma só vitória do Platense e só 2 gols marcados. Não foi campeão do campeonato argentino. Gosta horrível da cintura, então, é o que eu quero falar. O futebol brasileiro hoje sobra muito, muito em relação ao futebol sul-americano no modo geral, argentino. Fala isso pro Grêmio, que perdeu pro City. Mas o Grêmio também, né? Nossa senhora. E por que só um brasileiro ganhou na Sul-Americana? Eu vou te enaltecer, bebeiro, calma. Você tem que tomar cuidado com as palavras. Eu sei, mas eu vou te enaltecer, bebeiro, calma. Você tá fazendo TCC aí, você falou hoje. Calma aí, eu vou te enaltecer. Foi o que jogou meio tempo, só ganhou esse. Não, só que então, o Diniz, ele nessa semana, quando ele assume o Corinthians, era a semana ou da morte ou da vida do Diniz. Porque ou ele perde a estreia da Libertadores pro adversário mais fraco. Que era o que você queria. Com certeza. E depois encara um derby dificílimo, ou ele começa vencendo fora de casa numa Libertadores e agora pega o derby muito mais confiante. É um cenário diferente pro Corinthians, agora vai ter um tempinho de treinar. E assim, quando o Chico fala do Garro, por exemplo... A cavadinha do Kaique, só pra você lembrar. Então, quando o Chico fala do Garro, por exemplo, eu queria falar justamente do Kaique. Porque eu te expliquei, Bebeiro, que o Diniz, por todo lugar que ele passa, ele revela um jovem. Um jovem se destaca com o Diniz. No São Paulo foi o Sara, no Fluminense foi o John Kennedy, no Vasco o Ryan. Ele dando oportunidade num jogo de Libertadores fora de casa pro Kaique. O Kaique abraçando a oportunidade, já mostra muito bem que o Diniz, na minha opinião, deixa, assim, algo legal pro futuro do Corinthians em relação a isso. Eu tenho esperança com isso. A gente tá de olho no derby, mas tem que valorizar, sim, uma vitória. Libertadores é isso. Libertadores é não vacilar, é não deixar pontos pelo caminho. Então, ontem o que chamou a atenção é que na hora da parada técnica, até então, o Corinthians estava um pouco inseguro no jogo e o Diniz já veio com o discurso, com a motivação e nós captamos o momento. Você tem que jogar perto. Não é pra ficar assim, ó. Vocês estão muito distantes do outro. E onde você estiver, a gente joga e joga o jogo. Não fica posição. Se ficar todo mundo na posição, vai ficar encaixando, só tá perdendo a bola. Lembra que a gente fez o treino? Pode fazer. A bola que vem aqui, a única bola. E outra coisa, não pega a bola reta. Vai pra lá, vem pra cá e vai nas costas. Você tá vindo pegar a bola só reta. Entendeu? Então vocês joguem mais perto um do outro e se errar. Então você não fica dando a bola pra cara sozinho. Ei, você não fica pegando a bola de longe, não tem ninguém te marcando, não dá a bola. Vai pro cara, agride o cara, depois você passa. Se tiver ruim, você dá... Cicinho, nessa estreia do Diniz, o que chamou mais sua atenção? Claro, a vitória é o ponto mais importante, 2 gols, a defesa não foi vazada, mas o que já deu pra perceber de diferente nessa primeira partida?
Renata, eu falei no primeiro bloco e exatamente a responsabilidade que ele jogou pro melhor jogador que o Corinthians tem, que é o Garro. Ele tirou a braçadeira de capitão do Gustavo Henrique e deu pro cara, e eu falei, analisando o jogo, quando eu vi a escalação, eu falei, olha, ele pode criar um atrito ali dentro do grupo, já chegando e mudando a questão do capitão. E ele jogou a responsabilidade pro Garro e o Garro abraçou isso. É um cara que precisa de moral, é um cara que precisa ser incentivado, é um cara que precisa jogar num lugar do campo que extrai o melhor dele e ele assumiu a responsabilidade. Então o Diniz, em poucas palavras, ele consertou ali a equipe do Corinthians, soube sofrer, o Hugo defendeu, algumas pessoas falam, mas se não fosse o Hugo, não, o goleiro exatamente, ele precisa defender e quando criaram, bom é pra isso, o time conseguiu concluir. Viu, segurou o Kaique dentro de campo, não, o Edu e quem pensa desse jeito. Claro. Então essa é a minha linha de raciocínio. Ele segurou o Kaique, que não estava bem em campo, voltou pro segundo tempo e assumiu a responsabilidade. Então, assim, é o jeito de Diniz de ser. O Chico é engraçado, né? 2 segundos, né? Porque é só comparar duas situações. Você vê como a Timão presta um sono. O Everton fala muito bem disso. Quando o Neymar, no jogo contra o Remo, deu ali 2 assistências, um passe lindo, pré-assistência também. Ele deu uma assistência uma só. pré-assistência ali. Pré-assistência, tem isso agora? Pré-assistência. O Chico chegou aqui, um passe genial. O Chico chegou aqui rasgando, jogo ruim do Neymar, né? Era o Remo, que era a lanterna. Aí quando o Garro dá 2 assistências... É que assim, a gente fala no Neymar para uma Copa do Mundo. É a única ponderação. O Garro, ele precisa voltar a jogar bem no Corinthians. A gente tem uma expectativa do Neymar para uma Copa daqui 2 meses. Aí eu acho que ele tá no nível abaixo. As Neymarzetes agora criaram uma pré-assistência para valorizar não o vai pra cara. seleção. As Neymarzetes criaram uma pré-assistência para valorizar o sujeito. Vocês estão falando contra o Platense. Calma aí. Vocês estão elogiando. Pô, pelo amor de Deus. Mas o time não ganhava 9 jogos, imagina o alívio. Renata, pelo amor de Deus. Esse meu time lá de Dracena Futebol Clube ganhava desse Platense aí, pô. Edu, você tá acostumado com a bonança. A gente que fica lá embaixo, passa por esse tipo de problema. Entende o caso. Abestado? Não, é abastado. Abastado é que muito, sempre provido demais. Agora, vocês falaram em Neymarzete, seguramente ele não é Dinizete. Everton Guimarães. A estreia veio melhor do que a encomenda, hein, Everton? Você vai valorizar esse ponto específico? Ô, Renata, eu preciso chamar pro meu lado aqui, se for possível, o maior representante da Timão Press, né, que hoje é seguramente Chico Garcia, não é o Ronaldo. Não é o Ronaldo. O Chico Garcia é, de fato, o grande representante da Timão Press. Então, eu queria só dizer algumas verdades, Chico, para você ficar menos eufórico. Ontem você estava insuportável nas redes sociais e hoje no programa tá a mesma coisa, tá insuportável. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Gente, torcedores, calma. Porque em 120 anos de história, é o primeiro jogo internacional do Platense. Mas você disse que sim. Sim. Eu imaginei que eles pudessem ganhar do Corinthians lá e o Corinthians acabou ganhando. E aí, depois de tudo isso, Chico, o que aconteceu? Vocês já começaram a eleger o Diniz como o cara que vai transformar o futebol do Corinthians. Enquanto a saidinha funcionar, enquanto a vitória acontecer, o Diniz será querido por todos vocês. Na primeira esculhambada que ele der num jogador de base, que agora é Corinthians. O Corinthians é diferente. Eu sei porque aqui está um grande corintiano. Eu sei que aqui está um grande corintiano. Cara de pau. Mas é diferente. Entendeu? Cara de pau. Eu vou dizer pra vocês, nós da fiel torcida corintiana, a gente não admite técnico esculhambando jogador de base nosso não, viu? Pô, tira esse cara daí, Charlie, tira esse cara daí, velho. Eu quero saber o que analisa o jogo de ontem, irmão. Não viu o foco. O que você achou do Diniz na estreia do Diniz? Não viu o foco dele? Eu vou analisar o jogo de ontem. Foi do cacete, porque ele ganhou o jogo. Obrigado. Pronto, Tchau. Pronto, nova linha. E aí, vocês viraram realmente, vocês ficaram eufóricos com a vitória. Não, e agora estão achando que o Diniz é o maior representante da beleza do futebol brasileiro. Ganha, tem que ficar triste. Mas tudo isso vai durar até a primeira derrota, até a primeira saidinha dar errado, ou então até a primeira escolha. Quando o cara vence, ele comemora. Quando ele perde, ele fica triste. O que nós não admitimos. Eu lamento que você tenha bandeado para o lado eu estou sempre bandeado. Porque você virou o grande representante da Timão Press. Eu lamento muito. Não, é que eu tenho benefícios, é só isso. Que tipo de benefícios? Posso aqui ser simplista? Vamos simplificar. Pode. Gente, quem passa 9 jogos sem vencer, não interessa de quem ganha. Não interessa o placar. Ganhar é ganhar. Ganhar no futebol melhor que é mais importante que tudo. 9 jogos do 0 a 0, pô. Vamos pra Renata Castelo. Daqui a 10 medalhas eu vou analisar o Diniz, esquema tático.
tático, se ele tá gritando, se não tá gritando, mas agora era ganhar. Foi um tijolinho na Libertadores. Marco Aurélio Cunha tem hora que é isso. É sobre esse ponto. Renata, um ponto que deve ser analisado aí pelo Diniz, que eu acho importante, é a rapidez com que ele entra dentro do clube, que ele absorve os problemas do clube e que ele participa como se já tivesse há muito tempo. Diniz tem uma capacidade camaleônica de poder... Olha, camaleônica? Ele virou um corintiano... Anota aí. Ele virou É Timão Pré. O carro ideal existe e eu posso provar. É o jogo. Ele virou corintiano. Eu tô parecendo uma cadeira de balanço. Doutor, você tem blog também? Tem Cada coisa que eu bloguinho? falo, vocês não Ô, deixam doutor, você saiu terminar. do 0x0 ontem também? Deixa eu Você tá tão explicar. animado, pô. Ele transforma o time muito rapidamente. Ele tem uma energia muito positiva e isso até às vezes transborda, passando do limite. Mas ele está se controlando. Eu acho que ele vai fazer um bem enorme ao Corinthians. Não sei até quando, mas fará. Caramba, ó, ganhou a Virou Libertadores. corintiano, Eu te amo, Virou doutor, corintiano, velho. O que tá acontecendo nesse programa, velho? Olha, eu me atenho a esse jogo. Acho que era o que precisava fazer. Ganhar, fora de casa, estreia de Libertadores. O time tava pressionado. Reclamaram que lá contra o Inter nem entrou em campo, que tava todo mundo aqui se preservando. Tava todo mundo com Dorival. Curtam o momento, aproveitem, porque nem sempre no futebol é fácil ganhar. A nossa boiadeira, parabéns, nossa boiadeira. Você foi muito bem, hein? Eu não vou nem contar do que eles estão me chamando hoje aqui. Né? Deixa quieto. Mas eu gosto dela, eu gosto. Então, não conseguimos entender aqui os conceitos aplicados por Ronaldo Giovanelli, que ontem disse no programa que o Plata do Flamengo, não deveria ser expulso. Imagina! Só que ontem, na expulsão do Platense, ele falou que foi correta. A minha opinião é, como diria o doutor, camaleônica. Ou que nem xixi volúvel. Eu poderia dizer isso. Ou senão que nem meu amigo abestado. Não, é abastado. Abastado, eu escrevi errado. É que eu achei assim, porque a bola, eu visualizo muito a bola, porque na minha época eu jogava. Eu visualizo a bola, porque o goleiro, ele não pode adivinhar. A bola no tornozelo. O goleiro, ele não pode adivinhar, o goleiro tem que estar O que tem a atento. ver o goleiro com esse lance? Não, assim, é porque isso aí me remete ao passado. Me remete ao passado e você não pode adivinhar. Isso Você tem que significa esperar desvio de a camisa foco. de baixo, Então nós normal. vamos até Francisco Garcia para que ele possa analisar, extenuar e avaliar esse momento. Expulsão justa ou injusta? Essa é a expulsão do VAR, né? Que foi instituída com o VAR, porque na velocidade do jogo é muito difícil o árbitro ele conseguir analisar um lance como esse. Aí no VAR você vê o ponto de contato, vê que o cara vai na disputa de bola, mas vai com o pé em cima naquela região do tornozelo ali e considera como vermelho. É um lance mais brando do que os de ontem, tá? Mas tem argumento na regra para você expulsar, exatamente pelo ponto de contato. Tá, mas e aí? Expulso ou não expulso, irmão? Não, Tem argumento, mas e aí? Você pensa É que lá no assim, muro. eu acho aquele meio termo, de verdade. Não, Não, Vai Chico, ter peraí, árbitro. Chico. Expulso ou não expulso? Não tem meia grávida. o cara está grávida ou não tá. E você? É a sua opinião. Eu sei lá, eu... Que isso? Depois fala. Timão Press. voltamos. Há uma corrente muito forte que está se propagando por aí, dizendo que um dos motivos da vitória do Corinthians na Libertadores, na estreia do Diniz, foi aquela incentivada forte de Ronaldo Giovanelli aqui no telão. Na hora que ele chamou a escalação do Corinthians, É verdade. você falou do fundo do coração, profundamente, com cada atleta. Deixa eu ficar longe dessa parte. Eu tenho que ter. E agora você vai fazer o mesmo, uma porque cavadinha. você vai chamar a prévia do Timão para o prévia do derby. Timão. Lá está, Ronaldo, Vou levar meu precisa e tudo. siso e o pirulito. E porrete. O porrete não precisa mais. O porrete não precisa, vou levar o dentinho. jogo, hein? E faz o um dentinho jogo. do Yuri. Vai ficar por aqui. Esse aqui, Aí você tem que falar, velho. 100%. Não, isso aqui eu vou te falar pra você, 100%. Perder que era ver segunda. Pinduzinho, menino Agora lindo, é você está Pinduzinho. demais também. Gustavinho aqui, esse menino, uma torre. Aqui tomou uma dura já, hein? Fica esperto. Já tomou dura no primeiro contato com o treinador. Ah, mal, pai. Presta atenção. E você tá aí porque você quer. Seu lugar é na seleção brasileira. Menino lindo do papai. Aqui, Mateuzinho também tomou dura, hein? Daqui a pouco o perninha vai sobrar pra você. E bidon, bem no bidon. Aqui o meio de campo, a Renata falou muito bem, nossa boiadeira hoje. Ela está aqui, ó, Raniele André. Aqui está o coração do Corinthians, aqui, ó. Bem no bidon, Raniele André. Aqui. Voltou a ser aquele cara. Sabe, Cicinho? Você não sabe o que você perdeu o Rames, você não sabe. Então aqui, ó. Rodrigues, esse menino, Garrinho, capitão, deitou e rolou. Yuri e o nosso dentinho. Aqui não sai mais do time. Kaique, você aproveitou a grande oportunidade da sua vida, menino. Sabe por quê? Você é Corinthians, você veio da base, você veio do terrão. Você é amor, você é paixão. Ei, isso Ai, tá parecendo o time do amor, hein? É, isso aí. Eu tô assim, menino, eu tô assim. Vai lá, boiadeira.
vai chamar o capitão Edu Graciela. Agora que é abestado. Roda a pena. Edu, agora manda ver. Presta atenção na Seleporco aqui, viu, gente? Apesar que todo mundo já conhece, Ele né? falou Seleporco. A Seleporco... O Abel tá fora. Pode tirar, o Abel tá fora. Fica tranquilo. Já tá com medo? Não, pode tirar. Já tá com medo. calça tá um tamanho menor, Ele vai viu? conseguir o efeito suspensivo. Pode ficar tranquilo. que ele Tira vai a tá calça no do meio do Sgarbi, devolve pra ele aí. A calça tá um tamanho menor. Ei, fica tranquilo. Ei, pula brecha. O seu lugar é no Palmeiras, não foi no Corinthians, não. Fica tranquilo. Você tem muito futuro. Calma, foi um jogo de Libertadores, tava ficando nervoso. Avenida aí, mas Arthur e você vai Murilo. jogar, vai arrebentar. Nossa, do Sgarbi, mano. Pô, isso aqui, meu irmão. O cara roubou minha calça. Essa dupla aqui não tem o que fazer, não. Voltou a jogar bola, moleque. Tô gostando de você. voltou? Jogou Quando muito jogou? bem. Quando? Estreou no Foi pra Palmeiras, seleção hein? argentina. Não jogou. Aí é melhor não ir. Marlon Freitas e André Esperando, não vou falar nada. É chovendo molhado, Quem como a marca Renata aí? fala. Quem Eu quero ver ele marca? cavar de novo lá. Eu quero ver ele Marca nem cavar de novo. consulta. Fazer com o Ronaldão. Maurício, vamos jogar mais bola, pô. Tô precisando de você, Ah, é pô. corneteiro? É. Vamos. Deixa o mal, Você pode jogar mais. Gostei do Sousa nesse último jogo. Pode ser que ele entre realmente ali pra dar profundidade. Principalmente nas costas do Biduzinho. O que é Biduzinho? Edu, é descartado totalmente o Vitor Roque pra esse jogo? Renata, 70%. 70%. Mas, ó, trinta de Felipe fralda Anderson cheia. também entrou muito Nhaca, hein? bem, viu, moleque? Ah, bem. Jogou bem, viu? Jogou Entrou bem. super bem. Agora você, Alan. Você joga mais, irmão. Pode ir, vai pra cima dos caras. Não é só taticamente, não. Vai pra cima, vai fazer o gol. Você vai fazer o gol domingo, menino. E esse aqui é o Flaco Lopes, que aí, com certeza, Renata, os defensores do Corinthians vai tremer. O Gabriel Flaco Lopes Paulista lá, gosta viu? de fazer gol em derby. É normal, né, Renata? De fazer gol em derby. O Yuri não. O Yuri não gosta, não. Olha que E vocês colocar o Corinthians na zona de rebaixamento, rapaziada. Vamos dar esse jogo domingo. Vai, sentar, Boa da pena. Boa Com da pena. firmeza, com atitude, foi bem. Pegou em você. Quase que ele jogou pro Edson e eu salvei. Anda rápido, reflexivo. Doutor Marco Aurélio Cunha, agora eu gostaria de uma análise imparcial, uma projeção para essa grande partida, este derby. Renata, jogo desse tamanho não tem favorito. Time Time menor tecnicamente, mais acanhado tecnicamente, se supera e ganha do time maior tecnicamente, no caso Corinthians e Palmeiras. Eu vou dizer, depois dessa vitória aí do Corinthians lá na Argentina, eu acho que lá na casa do Corinthians, jogando com sua torcida, o Palmeiras vai buscar um empate. Porque o empate para ele tá ótimo. Ele faz um ponto, fica só 4 ou 3 pontos. O senhor tem segundas intenções nesse jogo? Não. Eu acho que vai ser um empate, porque o Palmeiras vai jogar retrancadinho, como o Abel gosta. Retranca, doutor. Retranca. Aí a gente vai estádio em Salvador. Jogando uma bola longa lá pra fazer uma rede. Olha, eu posso... Não, deixa eu terminar. Vai, doutor, manda o bico aí. Jogando pra uma casquinha, pra uma bola atrás da zaga, fazer um gol de bola parada. Esse é o jogo do Palmeiras. E o gol Aí não vale. Isso é uma opinião imparcial. Peraí, E o gol do área lá de calcanhar que o Flaco deu lá. Deixa ele Então é falar, casquinha deixa isso ele aí, doutor. falar. Deixa ele falar. Fale-me do Corinthians, fale-me do Corinthians. Continua enganando os caras, continua enganando os caras. Então eu acho que esse jogo é um jogo que o Palmeiras vai buscar não perder. E o Corinthians vai pra cima pra ganhar. Calma aí, doutor. Agora eu quero falar um negócio. Nós tivemos no primeiro bloco. No primeiro bloco tivemos uma opinião camaleônica, né? Com todo respeito, agora uma expressão, uma opinião burrônica. Mas por quê? O senhor fala que vê ou enxerga. O senhor não tá nem vendo nem enxergando. Se vê, tá vendo com a TV desligada, doutor. Porque falar que o Palmeiras joga por uma bola hoje, é só lançamento, é só casquinha, é o líder do campeonato de forma isolada, jogando vivendo muito. um grande momento, talvez o melhor futebol do Ceni Brasil, fez escola. contra um time que ficou 9 jogos sem ganhar, mudou o treinador, mas o Palmeiras tá indo lá a beliscar um ponto. Ela foi jogo do Corinthians. Nos últimos 10 jogos. Parabéns, doutor. Esse momento é deslizado. O mais legal aqui é que no dia seguinte do Caperanes ele erra todas. Como é, doutor? Vem aqui e fica aí. Não, senhor. Eu não fico, sabe o que eu erro? Porque eu não fico em cima do E eu muro. tô em cima do muro? Tá em cima do Por muro, quê? sim. Ele falou que não tem favorito no jogo. Claro que tem claro que favorito. não tem E outra favorito. coisa, vamos desmistificar essa história que na Neoquímica Arena a torcida ganha o jogo. Isso acabou. Acabou pra você, acabou pra Aqui você. está um cara que paga você pau nem pra vai lá. torcida. Você Eu pago nem pau vai pra lá, torcida acabou do pra você. Corinthians. Eu pago pau, não falar das melhores. Mas
perdeu a força o estádio do E eu Corinthians. vou falar aqui, ó, dos últimos 10 jogos lá na nossa casa, porque lá é a nossa casa, o salão né? de festas lá, ganhou o quê? 3, o Corinthians ganhou 3 e empatou 4. Então não é tudo isso aí, não. é isso aí, não. Casa de curta, Bessada. Sem perder, é O ruim. Palmeiras é o time que mais venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. Tá ruim, doutor? É, doutor. Dos últimos 10, doutor. E o Agora, Corinthians Everton ganhou o Guimarães, título. temos Norte, discordância, Parque é São Jorge. debate, opiniões diversas, tá tudo certo. E pra você, vai ter um favorito pra esse derby? O Corinthians se recuperou, o Palmeiras... O Palmeiras, gente, é o líder do Campeonato Brasileiro. E aí? Capitão do Titanic. Pneu elefantônica, velho. Renata, você sabe que aqui está um grande torcedor do Corinthians, né? E jogar na arena... Cadê o Ulisses, hein? Tô sentindo falta dele para falar que a torcida fiel, a torcida corintiana vai empurrar o Corinthians para cima do Palmeiras. Eu, se sou corintiano, ficaria muito preocupado. Aí, Ulisses. Eu ficaria muito preocupado, porque enfrentar o líder da competição, mesmo sendo dentro de casa, é um problema. Os números não são desfavoráveis ao Palmeiras, o Edu acabou de destacar isso aí. Eu posso te dizer, Renata, que para mim, o favorito é o Palmeiras. Para mim, o Palmeiras ganha o jogo. Na verdade, eu queria falar que o Palmeiras não perde, mas aí ficaria muretando, né? Então você fala, meu filho, o empate, eu acho que o Palmeiras ganha o jogo 2-1. E você já imagina, eu tenho duas situações aqui. Dependendo do que acontecer, se o Palmeiras de fato for lá e ganhar, aí segunda-feira a Timão Press vai chegar aqui, já vai reclamar do Diniz, botar um monte de defeito. Esse aqui é o papel toalha. Mas se o Diniz, que ganhou do Platense, 120 anos de história, primeiro jogo internacional, se ganha do Palmeiras dentro de casa, segunda-feira, pode escrever, tem estátua do Diniz no programa. Para mim, o Palmeiras ganha o jogo 2-1, brilha a estrela do menino Arias. Não vai ter estátua, vai ter busto. Arias não vai nem jogar. Não vai nem jogar. Bom dia, Everton. Arias tá suspenso. O Alan vai jogar. Ele quis falar Alan. Tá louco, velho. Vamos aí porque vamos de palpite. E esse final de semana promete. Vamos começar com Vitória e São Paulo. Edu Dracena. Vem a Rona, passa. Abestado, é você, abertado. Ei, 1-1, Renata. Chico Garcia. Machadismo, 3-0, São Paulo. Capela. Torcer pro São Paulo. Mas vai ser 1-0 vitória. Ronaldão. O Dorival tá de olho nesse jogo também, bebida. Porque o Roger vai tomar uma cacetada do Vitória lá de 3-0 pro Vitória. Mas eu vou de 2-1 pro São Paulo. Olha. Sgarbi. Eu não sei muito o que esperar ainda desse São Paulo. Vai ser 1-0 São Paulo, goleada. Marco Aurélio Cunha. Vou com você, Renata. 2-1 São Paulo. E você vai comigo, Cicinho? Eu até ia, mas o doutor entrou na frente. Então... eu vou de 3-1 tricolor. E agora vamos para mais uma partida. O Fla-Flu. Edu Dracena. 1-0 Fluminense. Chico Garcia. 2-1, Fluminense. Capela. 2-1 Flamengo. Marco Aurélio Cunha. 1-1. Cicinho. 2-0 Flamengo. Ronaldão. John Kennedy e Canóbio, 2-0 Flu. Sgarbi. Jogaço, 3-2 Mengão. Vou acompanhar o Capelanes. 2-1 para o Flamengo. Venha. E agora... Grenal. Não, calma. Santos e Galo. Boa. Sgarbi. Neymar 2, Galo 0. 2 do Neymar. Ronaldão. Neymar 3. 3-0 Santos, 3 de Neymar. Hat-trick. Marco Aurélio Cunha. 2-0 Santos. Capela. Marcelo Teixeira tem que aparecer, hein? Esclarecer muita coisa aí. 1-0 meu Santos. Cicinho. 3-2 Atlético Mineiro. Você é contra, né? Chico Garcia. Que jogou lá? 1-1. Edu Dracena. Tô com o Capela. 1-0 Peixão. Vamos. 2-1 pro Santos. Que é meu palpite. O Grenal. Grenal. Chegou a hora. Edu Dracena. Empate. 1-1. Cicinho. 1-0 Inter. Capelanes. O jogo é onde, Chico? No salão de festas? Beira-Rio. Salão de festas, então. Comemoramos um título lá esses dias. Isso, 2-0 Grêmio, tô até de azul. Marco Aurélio Cunha. 2-0 Inter. Aí, vermelho, né, doutor? Sgarbi. E sua felicidade essa semana foi muito boa. 2-0 pra nós. Olha. Ronaldão. Tá vendo? Eu vou com você. E eu quero ver o que você vai falar do derby. 2-0 para o Inter. Ai, que medo. Ai, que medo. Chico. 1-0, Carlos Vinícius. 2-1 para o Inter. Vai tomar gol. E agora, para finalizarmos a série de palpites, que foi longa, Corinthians e Palmeiras. Sgarbi. Tem interesse nesse jogo, né? 2-1 pro Corinthians. Olha. Marco Aurélio Cunha. 1-0 Corinthians. Capela. Palmeiras ganha esse jogo aí. E até com certa tranquilidade. 2-0. Cícero João.
Eu vou além, né? Pra acabar com essa euforia. 4-1 Palmeiras. Ai, de coração. Cadê a Arboleda? Chico Garcia. Quem não arrisca deixa de viver o extraordinário. Não petisca? 3-1 para o Corinthians. Este jogo será 2-1 para o Palmeiras. Mas eu fui com você, meu. Bem feito pra você. Você foi de Inter, pô. Aqui eu sou imparcial, é opinião, ponto. Edu Dracena. 1x0 Verdão, 1x0 na casa deles. Ronaldo Giovanelli. 3-0 pro Grêmio. Boa. Voltei, eu meu dentinho aqui no siso. E ó, 2 do Yuri e 1 do Kaique. 3-0 pro Corinthians. Diniz, eu te amo. Na primeira partida, sob o comando do técnico Fernando Diniz, o Corinthians derrotou o Platense da Argentina por 2-0, com gols de Kaique e Yuri Alberto, na estreia pelo Grupo E da Conmebol Libertadores. Depois de um primeiro tempo com só uma finalização, o Timão dominou o segundo tempo e contou com ótima atuação de Rodrigo Garro, responsável pelas assistências dos 2 gols corintianos. O Corinthians mal conseguiu passar do meio-campo na etapa inicial da partida. O Timão tentou sair tocando desde a defesa, mas não conseguiu avançar e só teve uma finalização. Já no final do jogo, aos 47 minutos, quando Yuri Alberto recebeu o belo passe de Rodrigo Garro, saiu na cara do goleiro e chutou fraco. Hugo Souza impediu o gol do time argentino aos 31 minutos. Maineiro cruzou na área. Lencina tocou de cabeça e o goleiro corintiano se esticou todo para, com a mão direita, fazer a defesa. O Platense não mexeu no placar, mas terminou o primeiro tempo com 55% de posse de bola e 5 finalizações. O Corinthians melhorou muito na segunda etapa e, mesmo com menor posse de bola, conseguiu levar mais perigo do que o Platense. O time de Diniz abriu o placar logo aos 7 minutos, em uma enfiada de bola de Garro que Kaique completou para o gol após superar 2 adversários na corrida. Depois de Hugo Souza salvar o Timão com outra linda defesa, assim como fez na etapa inicial, a equipe fez o segundo gol com assistência de Garro e finalização de Yuri Alberto. Aos 34 minutos, o Platense ainda perdeu um jogador expulso após a revisão do VAR por um pisão no tornozelo de Matheus Bidu, ficando sem forças para reagir. O Corinthians jogará a segunda rodada da Libertadores contra o Santa Fé, da Colômbia, na próxima quarta-feira, às 21 horas, na Neoquímica Arena. Antes, porém, o Timão receberá o Palmeiras em casa, em clássico neste domingo, às 18h30, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Platense irá encarar o Peñarol do Uruguai na próxima quinta, às 21h30, no estádio Campeón del Siglo,